Desde os primórdios da civilização, relatos intrigantes sobre seres celestiais que desceram à Terra têm fascinado a humanidade. As origens desses relatos remontam a mais de 5.000 anos, com as tabletas sumerianas descrevendo os enigmáticos Anunnaki. Esses textos mesopotâmicos, juntamente com a lista de reis sumérios, apresentam uma narrativa surpreendente de governantes com vidas extraordinariamente longas e interações diretas com entidades divinas. Os antigos egípcios também deixaram seu legado em papiros hieroglíficos, retratando os Neteru, divindades híbridas que supostamente governavam as primeiras civilizações. Mas é no livro de Enoque, e datado do século III a.C., que encontramos o relato mais detalhado e impactante sobre os chamados anjos caídos. Enoque, bisavô de Noé, foi escolhido como testemunha ocular e escriba celestial para documentar a queda de 200 vigilantes. Esses anjos, originalmente designados para observar a humanidade, no Monte Hermon, na atual Síria, fizeram um pacto proibido para tomar esposas humanas. Liderados por Semjasa e Azazel, esses seres celestiais não apenas quebraram as leis divinas, mas também transmitiram conhecimentos proibidos à humanidade. As consequências dessa rebelião foram catastróficas. O nascimento dos Néfilim, gigantes híbridos de proporções colossais, trouxe devastação às civilizações da época. Esses seres, com altura de até 75 metros, consumiam recursos desenfreadamente e aterrorizavam os humanos. A corrupção se espalhou rapidamente, com os anjos caídos ensinando metalurgia, cosméticos, medicina e até mesmo as artes da guerra e da magia. A intervenção divina tornou-se inevitável. Os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel foram enviados para restaurar a ordem em um mundo caótico. Esse evento cataclísmico deixou marcas profundas na história da humanidade, ecoando através dos milênios em diversas culturas e tradições. As evidências desses acontecimentos não se limitam aos textos antigos. Em 1773, o explorador escocês James Bruce descobriu 3 cópias do livro de Enoque em um mosteiro etíope, reavivando o interesse por essa narrativa esquecida. Os manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumran, também continham fragmentos de Enoque, confirmando sua autenticidade e antiguidade. Além disso, tradições orais de culturas separadas por vastos oceanos convergem em relatos surpreendentemente similares sobre gigantes e seres celestiais. Registros arqueológicos, incluindo esqueletos anômalos e estruturas megalíticas inexplicáveis, desafiam nossa compreensão convencional da história antiga. Textos complementares, como o Livro dos Jubileus e o Testamento dos 12 Patriarcas, corroboram a cronologia dos vigilantes e suas consequências. Historiadores antigos como Joséfo e Filo de Alexandria também documentaram tradições sobre esses seres extraordinários, contribuindo para a validação cruzada dessas narrativas. Apesar da aceitação inicial por judeus e cristãos primitivos, o livro de Enoque foi oficialmente banido pelo Concílio de Trento em 1546. No entanto, a Igreja Ortodoxa Etíope preservou o texto como canônico por mais de 1000 anos, permitindo sua redescoberta e estudo na era moderna. Análises científicas contemporâneas têm lançado nova luz sobre esses relatos antigos. Estudos linguísticos e datação por carbono confirmam a antiguidade dos manuscritos, enquanto pesquisas em astronomia antiga revelam a surpreendente precisão do calendário de Enoque. Avanços em genética populacional e arqueologia forense também oferecem perspectivas intrigantes que se alinham com aspectos desses relatos milenares. O legado desses textos antigos permeia nossa civilização até hoje, influenciando arte, literatura e cinema. De Michelangelo a Milton e de Dante a produções cinematográficas modernas,
Os temas dos anjos caídos continuam a inspirar e intrigar. Mais de 500 dissertações universitárias exploram atualmente o impacto histórico-cultural dessas narrativas, demonstrando seu contínuo fascínio e relevância no mundo acadêmico e além. Voltando aos tempos dos anjos caídos, Samiasa, seu líder, caiu de joelhos diante de Enoque, sua voz um soluço de desespero. Enoque, olhe para nós, a glória nos abandonou. Nós nos rebelamos por desejo e agora o remorso nos devora. Nossos filhos gigantes destroem a terra que deveríamos proteger. Leve nosso clamor. Diga ao Criador que nosso orgulho se tornou pó, que nosso coração grita por misericórdia. Outros anjos choravam, suas súplicas se sobrepondo em um coro de agonia. Erramos, perdão por nossa traição, salvem nossos filhos da carnificina. Enoque, com o coração pesado, levou a petição aos céus, mas retornou como portador da sentença final. Vossas súplicas chegaram ao trono, mas foram rejeitadas. Um silêncio mortal caiu sobre os anjos, a última centelha de esperança se extinguindo. Enoque continua, sua voz firme, mas cheia de tristeza. Não haverá paz. Sereis forçados a assistir à aniquilação de vossos filhos. E vós sereis acorrentados em vales de escuridão total, uma prisão de tormento até o dia do juízo final. Um grito de puro desespero rasgou o ar, o som de 200 almas imortais sendo condenadas à escuridão eterna, um lamento que ecoaria através das eras. Mas a história não termina aqui. No livro de Enoque, é revelado que os anjos rebeldes, conhecidos como vigilantes, não apenas desceram à terra, mas ensinaram segredos proibidos à humanidade. Azazel, em especial, corrompeu os homens ao revelar a arte da guerra, a fabricação de espadas e escudos, além de adornos de vaidade, como braceletes e pinturas para sedução. Com isso, a violência se espalhou pela terra, e o coração dos homens foi tomado por orgulho e destruição. Os gigantes, filhos dos anjos, com as filhas dos homens, cresceram em número e em ferocidade. Chegavam a devorar colheitas inteiras em um só dia. E quando a terra não mais os sustentava, voltaram-se contra a própria humanidade, devorando carne e bebendo sangue. As cidades tremiam diante deles. O chão se sacudia sob seus passos. O clamor da humanidade subiu ao céu como fumaça de aflição. Deus então convocou os arcanjos. Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel receberam ordens diretas do Altíssimo. Miguel foi enviado para conter a fúria dos gigantes e preparar o campo para sua destruição. Gabriel deveria semear a discórdia entre os próprios nefilins, fazendo-os se voltarem uns contra os outros. Rafael recebeu a missão de prender Azazel e lançá-lo nas trevas, cobrindo seu rosto com pedras afiadas até o dia do juízo. Uriel foi incumbido de alertar Noé sobre o dilúvio que viria, preservando assim a semente da humanidade. Enquanto isso, os vigilantes eram levados acorrentados a profundos abismos. Samiasa, que outrora brilhara como estrela de esplendor, agora tremia diante da sentença. Seus olhos, que antes contemplavam a luz do eterno, agora fitavam apenas o vazio da condenação. A escuridão os envolveu como correntes flamejantes, e seus clamores ecoaram em cavernas que jamais veriam a aurora. Os gigantes, por sua vez, foram destruídos não apenas pela espada dos anjos, mas também pelo próprio juízo divino. Relâmpagos cortavam os céus, trovões abalavam montanhas, e a terra se abria em rachaduras profundas. Gigantes caíam, gritando, esmagados sob rochas, ou fulminados pela fúria celestial. Aqueles que sobreviveram enfrentaram uns aos outros em guerras intermináveis, até que suas vozes se calaram para sempre. Noé, avisado por Uriel, preparava silenciosamente a arca. Enquanto os homens zombavam, ele trabalhava, guiado pela promessa da salvação. O choro dos vigilantes, presos nas trevas, misturava-se com os clamores dos gigantes, até que o dilúvio cobriu toda a face da terra. E assim se cumpriu a sentença.
Os anjos caídos, confinados em correntes eternas, aguardam até hoje o dia em que se levantará o trono do juiz supremo. Seus filhos, os nefilins, foram exterminados, suas memórias transformadas em lendas de titãs e deuses que as nações antigas ainda contam. Mas o eco de sua rebelião ainda ressoa na história. Os homens continuam fascinados pelo conhecimento proibido, pela busca de poder, pela tentação que um dia fez cair os vigilantes. E a advertência permanece. Nem mesmo aqueles que viram a glória de Deus puderam escapar ao orgulho. E se os anjos caíram, quanto mais deve vigiar o coração do homem. Essa é a herança dos anjos caídos, uma história de desejo, rebelião e condenação, gravada não apenas no livro de Enoque, mas também nas sombras da humanidade. Para este vídeo, foram utilizados fontes de estudo, como o livro apócrifo de Enoque. Se chegou até aqui, se inscreva e dê seu like, ajude este canal a crescer.